Diretamente aqui do G4 Vale 2025, nós vamos fazer aqui, trazer um resumo, na verdade, das duas primeiras palestras que nós assistimos, que por sinal, sensacional, né? A primeira palestra foi do Roberto Reis, não o conhecia, o estrategista político. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de uma palestra política, e de fato eu gostei e gostei muito. Acredito que é a percepção de todos vocês. E ele trouxe inclusive uma boa notícia, Kelvin, Igor e Thierry. A direita tem chance sim de retornar ao poder, claro, utilizando toda a estratégia de união, né? Mas o que eu quero falar com vocês aqui é trazer um resumão na visão de cada um do pessoal que está me acompanhando aqui. Eu vou começar dizendo o seguinte, a primeira frase que me impactou foi: eu preciso desaprender para aprender. Eu achei sensacional quando o Roberto disse isso. Falou assim, ó, às vezes você acredita que sabe muito, isso te impede de trazer novos conhecimentos. E acaba trazendo uma obesidade de informação e pouca prática. Então eu vou dar uma chance aqui para todo mundo falar a sua frase de impacto, a primeira frase de impacto, e depois a gente vai dando continuidade. Para mim não foi nem só uma frase, mas principalmente quando ele traz que não só na campanha política, mas se trata de um posicionamento em que o político ele vem e tem que conquistar as pessoas que estão no meio, né? Não só as pessoas que estão odiando. Quando a gente traz isso para o mundo do negócio, é pensar basicamente o seguinte: todo negócio tem aquele cara que não é o cliente ideal. Então, e tem um cara que ele não nos conhece, está no meio termo, e aqueles clientes que nos amam. Então, trazendo para a minha perspectiva, eu acabei entendendo de forma muito mais clara que o posicionamento que a gente tem que construir dentro do negócio, o empresário tem que construir em volta da sua marca, em volta do seu cliente, entendendo que vai ter gente que você não vai atingir. E a essas pessoas você vai afastar do seu negócio. Então isso facilita muito, não somente na parte de estratégia comercial, mas principalmente de definir quem que realmente faz sentido fazer parte, né, da sua carteira. Ele disse isso até dentro do exemplo da política, dificilmente, né, quase que impossível você convencer alguém da direita a ser de esquerda e de esquerda a ser de direita. Então o trabalho de estratégia política é nesse corredor, né, que é as pessoas que ainda não têm uma decisão. Trazendo para dentro dos negócios é da mesma forma, você tem que focar e gastar muita energia com aquele cliente que de fato tem chance de ser seu cliente, né? Igor, fala aí a primeira impressão que você teve, né, da palestra do Roberto Reis, uma frase, um entendimento, algo que falou assim, uau. Não, pegando esse contexto também do marketing político, achei muito interessante que ele trouxe isso, né? Ele trouxe em um gráfico 3 posições. Quem nós devemos ignorar, não devemos gastar energia, que é a oposição, o centro, que é o maior, é o que tem que ser mais trabalhado e ter mais energia, e a sua base, que é onde você precisa gastar energia, o quê? Cativando. Não é inventando coisas diferentes, mas o quê? Cativar a base. Isso chamou muita atenção. Hoje, como que a gente está cativando os nossos clientes? Cativando já quem faz parte da nossa base, e como está sendo a nossa energia no centro. Como ele nos trouxe bem, ele falou da política, mas eu acredito, como o Thiago bem pontuou, trazendo para o mundo dos negócios, como nós estamos trabalhando as pessoas que estão no centro. Aquelas pessoas que às vezes elas não sabem que precisam, procrastinam em tomar uma ação e a gente não gasta energia com ela. Quer gastar energia o quê? Mudando a cabeça da pessoa que a gente deveria ignorar. Boa parte da sua base de cliente não tem o conhecimento de tudo que você pode ajudar, né? Isso é algo que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, então é entender que o seu cliente precisa ser conscientizado daquilo que você pode ajudar ele. Eu vou passar por Thierry agora, Thierry, eu vou até mudar um pouco o foco aqui. Outra frase que me chamou muita atenção foi menos sobre talento e mais sobre repetição. Isso também mexeu muito comigo, porque o talento nem sempre é o que vai chegar na frente, mas aquele que tem uma disciplina e é determinado a repetir, né, diversas vezes a estratégia até chegar no objetivo. O César, ele foi muito categórico quando ele falou isso, né? Às vezes aquela pessoa que mais se esforça pode ser o menos talentoso, mas é o que mais se esforça, é o que mais vai dar trabalho, né? Então, uma parte bacana que eu vi dentro disso daí, que todos eles falam muito em time, né? Tem que a vitória não é só de quem tá lá na frente, é do time. Então o cara, quando ele para e fala, cara, é o meu time. Então um exemplo bacana é o piscineiro, né? Nós tivemos esse exemplo aqui hoje, falou, cara, o piscineiro é o cara menos remunerado. Para você que está nos assistindo, o Thierry já passou para a segunda palestra, porque eu fiz esse gancho do Cielo, que foi campeão 3 vezes mundial, né? Mas pode continuar, porque realmente foi uma palestra muito sensacional. Bom. Então as duas palestras foram bem aproveitadas, né? Então, assim, voltando um pouquinho, porque o Thiago pegou do político,
algo interessante. Sempre olhe para a rejeição, né? Que a verdadeira vem da rejeição. Às vezes não é quem te elogia, podemos entender dessa forma, né? Então o cara que está ali te rejeitando, o cara que está falando de você é o cara que realmente está com sinceridade dentro do seu negócio. Se a gente pegar a parte política e trazer para dentro da empresa, basicamente seria isso. É porque quando ele trouxe esse pensamento, ele diz o seguinte: as pessoas olham muito quem está na frente e não olha para esse número importante de quem está rejeitando, porque quem está rejeitando de fato é quem vai decidir a política, né? Porque Isso eles mesmo. que têm ali a opção de mudar para um voto, um ou dois. Então, vamos passar então para a segunda palestra do Cielo? Ó, você provavelmente já conhece o Cielo. O Cielo foi campeão 3 vezes, né? Medalhista olímpico. Medalhista olímpico, um cara sensacional, disciplina. Ele começou dizendo o seguinte: a grande resposta que ele buscou foi: por que a gente não vence um americano na natação? Eles têm a mesma piscina, a mesma água, as mesmas condições. E aí ele procurou a saber, a primeira atitude dele foi mudar para os Estados Unidos para fazer um treinamento, né, mapear de fato qual era a informação que precisava para ele vencer um americano. Eu queria que você falasse também sobre isso. Quando ele disse isso, é muito também falando dos mundos do negócio. Nós estamos saindo de Goiânia, vindo para São Paulo, conectando com essa frequência, com essa energia. Já falamos aqui com um grupo de 3 jovens que estão lá no Paraná, criando algo novo. Isso é muito sobre nós estamos aqui também. A mudança do ambiente, ela realmente muda a mentalidade, a visão, mas assim, muito mais que a mentalidade, é a perspectiva. E aí uma coisa que o Cielo trouxe para nós, assim, que para mim mais pegou, foi quando a gente fala de o sucesso, assim, a construção de algo que realmente é fora da curva, ele acontece não de uma hora para outra, ele acontece ao longo de anos, mas principalmente, não é por conta só da disciplina, não é só por conta do talento, não é só por conta do conhecimento, mas é por conta do grau de exigência diário que a gente tem. Então, quando você fala lá do formato, Thiago, do treinamento dele, ele fez a primeira vez, já foi a melhor vez, foi a melhor execução que o treinador dele já tinha visto. Mas o grau de exigência dele não, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Isso diz muito sobre a capacidade da gente realmente se cobrar mais, se desenvolver mais, a capacidade da gente tirar o melhor mesmo já estando bom. Deixa eu só complementar, porque isso que você está falando aqui de fato também foi algo que mexeu comigo. O que o Kelvin está dizendo, que o primeiro treinamento que ele teve lá nos Estados Unidos, o treinador passou um exercício novo para ele executou pela primeira vez, e quando ele terminou esse exercício, ele perguntou para o professor: e aí, professor, o que você achou? E aí o professor falou assim, na verdade foi o professor que perguntou para ele, né? O que você achou do seu desempenho? Sei lá, eu gostei, mas eu acho que as minhas pernas, meus braços não ficou tão conectados. Ele falou assim: então, se você está sentindo assim, você precisa repetir. E isso aconteceu por diversas vezes. E aí no final ele descobriu que o professor já na primeira vez já tinha entendido que ele já estava num resultado muito bom, né? E por que o professor não parou ele na primeira vez e falou: não, tá ótimo, é isso aí? Porque é aquilo que a gente sempre fala lá na nossa operação: deixa a pessoa gritar, né? Essa sensibilidade de achar o que a outra pessoa está achando pode ser e vai ser um erro. Então deixa a pessoa entender se o esforço dela já chegou no limite. Aí eu já passo até aqui para outra frase que eu anotei, que foi o seguinte: a sua melhor performance é a sua melhor versão. Você lembra quando ele disse assim, o que é a melhor performance sua? É a sua melhor versão, ou seja, você chegou no seu ideal, né? Queria que você falasse sobre isso, Silvio. Eu achei interessante esse ponto que ele nos trouxe, porque realmente nós tendemos a nos comparar com o que já está performando bem. Então, eu saindo do zero, eu quero me comparar a uma empresa que já é referência no mercado. Então eu olho aquilo. Ele até falou que eu olhava o Xuxa, eu olhava o Gustavo Borges, os nadadores, parecia falar assim: nunca vou chegar a ser igual a eles. Então ele se comprava aquelas pessoas que já tinham uma alta performance ali desenvolvendo. E ele falou assim: não, eu tenho que comparar a mim mesmo. Eu estou sendo melhor do que a mim mesmo comparado a ontem, a minha outra versão. E até agora, voltando sobre o que ele nos trouxe, o CSL, eu quero separar aqui 2 pontos em que eu achei muito importante que ele trouxe. O primeiro, ele falou assim: quando você olha um treino de natação, você pode achar que existem vários pontos que são importantes, como o treinador, como você estar bem. Ele falou assim: não, o mais importante era o piscineiro. Era porque ele que mantinha a piscina ali funcionando para que acontecesse o treino.
se a piscina não tivesse aquecida, não tivesse limpa, não tinha treino. Então ele era o mais importante. E ele vendia isso, todo o treino pro piscineiro, quando ele dizia, e aí, a gente vai bater o recorde mundial, você tá comigo, a gente vai levantar a medalha, eu preciso de você. Então, assim, ele entendeu trabalhar em equipe. Às vezes nós precisamos atenar isso, né? Todo mundo tem que sentir pertencente daquela construção. Isso mesmo, precisamos entender da operação da nossa empresa para saber quem é o nosso piscineiro e falar, cara, é você que vai fazer o ser medalhista olímpico. E o segundo ponto que ele falou assim, é que seu foco vai estar no resultado que você vai ter. E ele falou, né, que quando ele foi na final olímpica, ele olhava pro sétimo, não, esse aí eu consigo nadar mais que ele. Ele olhava pro sexto, não, esse aí vai. Ele olhava pro quinto, não, eu sou melhor. Ele olhou pro quarto, não, eu sou melhor. Aí quando ele chegou, olhou pro terceiro, pro segundo, primeiro, ele falou assim, não, esse já é campeão mundial. Esse já é medalhista, já foi medalhista olímpico, esse bateu o recorde. Aí foi a posição dele, que o foco dele ficou em quarto. E ele acabou chegando, empatado o outro em terceiro, por quê? Porque o foco dele parou no quarto. Então achei assim, muito interessante sobre mentalidade que ele nos trouxe. Primeiro, a mentalidade de entender quem é realmente importante para o seu desempenho e como que você vai trabalhar a mentalidade daquela pessoa. E segundo, onde está o seu foco, onde para a sua mentalidade vai ser o seu resultado. Para finalizar essa parte de cultura, eu vou passar para o Thierry aqui, que é o cara que cuida de toda a operação e lida com isso muito bem. E algo que foi falado aqui, por quais os dois palestrantes, que é a necessidade que as pessoas têm hoje de sentir pertencente daquilo que está fazendo, né? Não é mais sobre só dinheiro, mas é sobre uma construção. E você vive isso na prática, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Enquanto isso, quando você estiver respondendo, eu já queria que o Kel já preparasse aqui, que eu sei que ela fez diversas notações aqui, Kel. Você já também trazer um pensamento para a gente já encerrar aqui. Todos os dias, né, a gente vive isso. E o mais interessante que eu achei é o seguinte, ele fala que o sonho dele é o sonho do time. Você pode ver que ele vendia o sonho dele e fazer com que a galera ficasse pertencente ao sonho dele. Aquele sonho que seria ali em unidade virou coletivo. Então acho que isso faz acontecer muitas coisas. E duas coisas que eu anotei é o seguinte, dentro da performance dele, ele divide em duas etapas, que é resultado e propósito. Achei isso muito interessante, que o resultado, qual resultado estou buscando e o propósito, como esse resultado afeta a minha vida. Então, eu acho que isso é muito o que nós vivemos. A gente tem que pegar isso como exemplo e dividir também resultado e propósito. Cara, beleza, qual é o resultado que eu estou buscando se eu fizer dessa forma, se eu fizer isso? E o propósito, como esse resultado ele realmente pode interferir na minha vida. E trazendo agora pro time, cara, qual é o resultado que o time e eu podemos gerar e o propósito, como esse resultado afeta a empresa em si e cada um que ali pertence. Achei isso muito interessante também. E eu tenho repetido diversas vezes essa frase nessa viagem que a gente está fazendo, dessa imersão. Para você alcançar, você precisa visualizar. E é muito disso que o Thierry está dizendo. Você tem que se fazer essa pergunta, qual é o resultado que você está buscando? Não só dentro da sua empresa, mas na sua vida. Quais são os resultados? E qual é o propósito disso, né? Eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Para que você quer ganhar dinheiro? O que isso vai interferir na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor? Kel, como eu disse, eu sei que você anotou também muitas coisas, você está atenado aí. Eu queria que você trouxesse alguma coisa que você também falou de, poxa, uau, impactou. O que pega para mim, a principal coisa normalmente quando eu estou num ambiente como esse, numa feira, eu acabo olhando não só o que está sendo feito, mas principalmente o como está sendo feito. Então, o G4 estruturou isso muito focado em quem. Ele tem uma clareza muito clara de quem que é o cliente dele, que é o empresário, o cara que é de direita, o cara que ele tem um posicionamento político, ele tem uma consciência política, e ele trouxe uma construção dos conteúdos que a gente está vendo aqui, que conversa exatamente não somente com o empresário, mas com a dor dele. Então, em muitos momentos que estava ali acontecendo a palestra, eu estava entendendo ali assim, o cara da política falando, trazendo um conteúdo sobre como que se constrói uma campanha vencedora, e os empresários que estavam ao nosso lado ali, eles não estavam somente... Tem gente que até não liga tanto para a política, mas assim, se conectou muito com aquele cara, por conta que ele estava falando sobre a dor do empresário, no sentido de ter a empresa e o Estado como inimigo. Então, essa construção é algo que toda vez que a gente sai do nosso ambiente para participar de um evento como esse, é importante ter essa clareza de algo que, não somente o que está acontecendo, mas o como e o porquê que está acontecendo. Sensacional. Não negligencie o seu aprendizado.
Nós vamos voltar, tem mais aí uma tarde toda de palestra e a ideia é que a gente faça esse resumão, esse bate-papo aqui, depois no final de cada uma delas, para a gente não só passar esse conteúdo para vocês, mas para fixar na nossa mente ainda mais esse aprendizado. É uma técnica que inclusive foi dita aqui, a gente já aplica isso. Não adianta você aprender, absorver e guardar na sua mente. Você precisa compartilhar para reafirmar esse aprendizado. Então é o que a gente está fazendo aqui. G4 Vale 2025. É com você, Grupo Asus, todos reunidos aqui. Tem o Bob Danilo que está aqui nos auxiliando. Daqui a pouco está aqui também, compartilhando o seu aprendizado. E continua acompanhando os nossos conteúdos, porque vai sair muita coisa boa daqui.